Alô, meus queridos, seja bem-vindo ao canal, se inscreva no canal, compartilhe, comente e deixe o seu like. Eu tenho uma palavra de Deus para você, eu tenho uma palavra do Senhor para o teu coração, e através desta palavra, através da palavra de Deus, o Espírito Santo vai te fortalecer, o Espírito Santo vai te colocar de pé, o Espírito Santo vai te dar uma direção, e você vai entender que você é um escolhido de Deus. Te convido para fazer uma viagem comigo ao templo. Aperta o cinto e vamos decolar. Porque se o céu não descer até a mim, até a você, nós iremos até o céu. E vamos tocar o coração de Deus com a nossa adoração. Vamos para a Bíblia. Livro dos Salmos. Livro dos Salmos 63, que diz assim a palavra de Deus: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca, cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei, enquanto eu viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará como de tutano, de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama, meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das Tuas asas. A minha alma Te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Este é um salmo mais bonito da Bíblia. Este salmo é um salmo mais lindo de todos os salmos, porque neste salmo não tem um homem triste, neste salmo não tem um homem com depressão, neste salmo não tem um homem frustrado e nem decepcionado com a vida. Este salmo também não é um cântico triste, não é uma canção triste. Este salmo é um salmo alegre. O Salmo 63 é semelhante ao Salmo 27, que diz assim, Salmo 27, e o verso 4 que diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. O Salmo 63 é semelhante ao Salmo 42, que diz assim: como o cervo que brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei em Sua presença, diante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento,
de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto dentro de mim, derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, e foi com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. O Salmo 63 é semelhante também ao Salmo 84, que diz assim, quão amáveis os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Este Salmo 63 é um salmo alegre, porque tem um homem que escreveu a sua própria história, ou o seu próprio relacionamento com Deus. E é sobre esta mensagem que eu vou pregar. É este texto que eu vou ministrar. É essa história que eu vou contar. E eu vou pregar a palavra de Deus sobre o anseio da alma por Deus. Aleluia. No Salmo 63, este homem está falando o quanto ele é apaixonado por Deus, o quanto ele anseia pela presença de Deus, o quanto ele deseja estar perto de Deus. Glória a Deus. Davi Brênedes escreveu no seu diário: todas a manhã que eu acordo, a minha alma está mais sedenta e mais faminta pela presença de Deus. A minha alma está mais sedenta pela graça e pela perfeita justiça de Deus. E Davi Brênedes diz: ao meio-dia, quando eu estou orando, eu sinto a presença do Espírito Santo em minha vida. Eu sou tocado pela presença do Espírito Santo. E todas as vezes que o Espírito Santo vem sobre mim, todas as vezes que a presença de Deus está sobre mim, Ele diz: o meu ser é moldado, o meu ser é transformado, os meus pensamentos também são moldados, porque o amor de Deus faz eu sentir e ter mais compaixão e amor pela humanidade. Tão grande, irmão, é a comunhão, ou tão profunda é a comunhão deste homem com Deus, porque ele conta aqui uma história interessante para nós. Ele está falando sobre o relacionamento dele com Deus. Ele está dizendo o quanto ele é apaixonado por Deus, o quanto ele ama esse Deus. E no Salmo 63, ele começa escrevendo assim: ó Deus, Tu és o meu Deus. Primeiramente, ele diz assim: Deus, Tu és o meu Deus. Então ele está dizendo: eu sou o teu servo, e Tu és o meu Deus. Este homem está dizendo: não tenho outro Deus além de Ti.
Não tenho outro Senhor além de ti. Tu és o meu Deus e eu sou o teu servo. Ele diz ainda mais: de madrugada te buscarei. Este salmista, que é o salmista Davi, ele tinha um hábito muito bonito. E esse hábito que Davi tinha era de orar na madrugada. Hora abençoado, oração abençoada é a oração da madrugada. Há um ditado que diz que de madrugada a fila é menor. E o Senhor diz: aquele que de madrugada me busca, me achará. Então Davi, esse salmista, tinha um hábito de orar, de buscar a presença de Deus na madrugada. Porque ele está dizendo: de madrugada te buscarei. Oh, meu irmão, este é o melhor momento de adorar a Deus. É o melhor momento de falar com Deus. É o melhor momento de alguém estar prostrado aos pés do Senhor. É na madrugada, porque a oração da madrugada tem poder. É na madrugada que muitos homens de Deus estão orando, estão buscando a face de Deus, estão se enchendo do Espírito Santo, estão ali, passando ali a noite em claro, para ver a face do Senhor, através dos olhos espirituais. No Salmo 63 ele ainda diz mais. Ele diz assim: a minha carne te deseja muito, em uma terra seca, cansada, onde não há água. Nesse momento, ele se vê como uma terra seca. E uma terra seca não pode produzir nada. Uma terra seca não pode dar nada. Porque toda árvore que foi plantada numa terra seca, aleluia, no verão, aquela árvore começa a murchar, começa a perder o colorido. E ali naquele momento, nessa estação, essa árvore não está preocupada em dar fruto, mas sim preocupado na sua sobrevivência. Então, nesta sobrevivência, esta árvore busca água na profundeza da terra, busca água entre os lençóis da terra para sobreviver. Mas quando a água vem, estou falando da chuva, quando a chuva cai, aquela árvore que está murchando, ela troca de folhas, ela recebe novamente o colorido. Então ela passa a florar, a dar frutos, porque a terra seca, ela precisa da água para dar frutos, ou ela precisa da água para que as árvores venham dar fruto. E a água na Bíblia é o símbolo do Espírito Santo. Aleluia. Porque existe dois tipos de sede. Ele aqui está com sede. E a Bíblia fala de dois tipos de sede: a sede natural e a sede espiritual. A sede natural a gente pode fartar ou saciar ela com a água natural. Mas a sede espiritual, ninguém pode saciar e nem fartar com a água natural. A sede espiritual só podemos fartar com a água que é o Espírito Santo. E Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 15, ele disse:
Bem-aventurado é aquele que tem sede, pois ele ou eles serão fartos. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus um dia ofereceu para a mulher de Samaria, ou a mulher samaritana, ele oferece água para ela. Porque ali diante daquela mulher havia duas fontes. A fonte natural, que era aquele poço de Jacó, e a fonte espiritual, que era Jesus. E Jesus oferece para ela água viva, água da vida. Então esse homem aqui está com sede. Ele diz assim: a minha carne te deseja muito em uma terra seca, cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Tudo que ele queria naquele momento era a presença de Deus. Tudo que ele queria naquele momento era o Espírito Santo. E tudo que ele queria naquele momento era ver a glória do Senhor, como ele tinha visto no santuário. Glória a Deus. Como ele tinha visto a manifestação do Senhor no santuário. Aqui, meu irmão, eu aprendo que todo aquele que um dia conheceu Jesus, que um dia se entregou para Jesus e abriu o seu coração para Jesus, que foi transformado, que foi inundado pela água que é o Espírito Santo, ele se apaixonou por Jesus. E ele não consegue ficar longe de Deus. Pode lhe faltar tudo, mas não pode lhe faltar a presença de Deus. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, ela é mais importante na vida de um homem, na vida de uma mulher. Glória a Deus. Voltando para o texto, ele diz assim no Salmo 63, ele diz assim, ó: a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. E ele diz assim: assim eu bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Neste salmo ele anseia, neste salmo ele tem sede, e neste salmo ele demonstra o tamanho da gratidão que está no seu coração. Aqui ele está dizendo que ele será grato a Deus por toda a vida. Aqui ele está dizendo que ele vai servir a Deus por toda a vida. Aqui ele está dizendo que ele vai continuar com Deus até que o Senhor o leve para si. Ah, irmão, é interessante quando nós reconhecemos que Deus é tudo e a gente não somos nada. É interessante quando reconhecemos que Deus, Ele é a nossa vida e que Ele é tudo para nós, e que a gente se torna grato a Ele e nos colocamos no lugar daquele leproso e não no lugar dos 9. E sempre somos gratos a Ele, e sempre agradecemos a Deus, e dizendo: Senhor, para sempre eu te louvarei, para sempre, Senhor, eu te adorarei, para sempre eu te servirei. Sabe por quê? Porque um dia o Senhor colocou um novo cântico na minha boca,
na sua boca. A Bíblia diz, aleluia, que Ele nos chamou, Ele nos firmou ou firmou nossos passos sobre uma rocha, e Ele colocou um novo cântico na nossa boca. Glória a Deus. E temos que adorar a Deus, e temos que servir a Deus, temos que nos entregar a Deus por toda a vida. Voltando para o texto, no versículo 6 ele diz: quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti na vigia da noite. Ele diz: quando lembrar de ti. Por que lembrar? Porque o próprio Jesus um dia disse, todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, ele disse, lembrai de mim. Ou ele disse, todas as vezes que comer do pão, todas as vezes que beber do vinho, Jesus disse, lembrai de mim. Glória a Deus. Quem pede para ser lembrado é porque não quer ser esquecido. Ou quem pede para ser lembrado é porque já foi esquecido. Tudo que o Senhor queria era que não esquecesse dele. Porque ali, irmão, a ceia, ela é um memorial. O Senhor disse, todas as vezes que comer a ceia, vocês vão lembrar de mim e vão anunciar a minha morte até que eu venha. Por que lembrar? Porque o Senhor disse, quando eu for para o céu, quando eu for para o Pai novamente, da onde eu vim, eu vou enviar o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vir, ele vos fará lembrar. Glória a Deus. Aleluia. Lembrar. Aqui é uma palavra forte, que o Espírito Santo, ele quer nos lembrar. Lembrar de quando nós éramos mais apaixonados por Deus. Lembrar de quando nós era mais fervoroso, mais ativo. Quando nós era mais atento, quando nós buscava mais, quando nós orávamos mais com intensidade, com disposição. O Espírito Santo nos faz lembrar quando nós éramos mais apaixonados por Deus, quando éramos, aleluia, mais apaixonados pelo Espírito de Deus, quando nós éramos mais cheios de Deus, quando nós nos fortalecia a comunhão com Deus. Aleluia. O Espírito Santo, aqui nessa palavra, Davi está dizendo, aleluia, no versículo 6, quando me lembrar de ti na minha cama, aleluia, lembrar do Senhor. Ninguém pode esquecer do Senhor, ninguém pode esquecer do que Ele fez, daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele continua fazendo. Então o Espírito Santo, aleluia, veio para nos lembrar aquilo que Jesus disse, lembrai-vos de mim. Aleluia. Ei, o Espírito Santo está contigo, e nesse momento o Espírito Santo agora te faz lembrar do quarto de oração, das madrugadas que você passou em claro, dos momentos
que você orava com o rosto molhado de lágrimas. O Espírito Santo agora te faz lembrar, aleluia, do momento que você se lançava de rosto aos pés do Senhor e com a voz embargada, você só fazia chorar, só fazia chorar, e só fazia chorar. O Espírito Santo agora está te lembrando. Lembra quando você era mais apaixonado, quando você era mais cheio do Espírito Santo, quando você era mais fervoroso, quando você era mais espiritual, e todos os cultos você falava em língua, todos os cultos você sentia a presença de Deus. Mas o tempo foi passando e você disse: eu amadureci, porque tudo aquilo que eu fazia era meninice. Na verdade, não, nada disso é meninice. Na verdade, é quando a gente está vivendo o primeiro amor. Na verdade, é quando a gente está no primeiro amor. Aleluia. Eu me lembro quando eu vivi o primeiro amor. Aleluia. Você se lembra quando você viveu o primeiro amor? Quando você era apaixonado por Jesus? Quando você era apaixonado pelo Espírito Santo? Quando você era fanático pela obra de Deus? Quando você deixava todas as suas coisas para fazer as coisas de Deus? Quando você deixava o seu trabalho em último lugar para fazer as coisas de Deus em primeiro lugar? Porque uma voz falava fortemente no teu coração: em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, as coisas de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Espírito Santo hoje está te lembrando. Aleluia. Alabacé. Glória a Deus. O Espírito Santo, porque Davi, ele tem o Espírito Santo, e ele diz aqui no versículo 6: quando me lembrar de ti na minha cama, meditar em ti na vigília da noite. Eu disse que Davi tinha um hábito: orar na madrugada, buscar a Deus na madrugada, meditar na palavra na madrugada. Ele fazia vigília na madrugada. Lembra quando você orava com intensidade? Lembra quando você fazia sacrifício e não sabia por que fazia, mas algo dentro de você dizia que você tinha que fazer? Lembra quando você tirava um dia para sacrificar? Quando você tirava um dia para o Senhor? Quando você tirava um dia, aleluia, para orar, para consagrar, para oferecer a Ele teu corpo em um sacrifício vivo? O Espírito Santo agora está lembrando você. E tudo que Ele quer é que você volte novamente. Volte novamente para o quarto da oração. Volte novamente a chorar diante do teu Deus. Porque no céu há um Deus que tem saudade de você. Aleluia. Aleluia. Você se lembra quando ele enviou uma carta? Quando Deus mandou João escrever uma carta, e essa carta era para a igreja de Éfeso, e ali naquela carta havia uma frase que dizia assim, lembra-se, ou lembra-te de onde caíste. Glória a Deus. Porque aquela igreja tinha esquecido do Senhor.
Aquela igreja, aleluia, aleluia, tinha esquecido de Deus, mas Deus não tinha esquecido daquela igreja. E agora naquela carta está escrito: lembra-te. O Senhor está dizendo, aleluia, você tem que lembrar que talvez o começo da tua trajetória foi mais glorioso ou mais prazeroso para Deus do que agora o momento que você está vivendo. É incrível dizer isto, mas parece que quando éramos mais humildes, quando não tínhamos tantas coisas, parece que a gente se doava mais, parece que a gente orava mais, buscava mais, não estava preocupado com as vestes, não estava preocupado com o alimento, não estava preocupado com casa, não estava preocupado com dinheiro. Parece que hoje, depois que o Senhor abençoou mais, parece que hoje prioridade são as coisas terrenas. Aleluia. Parece que hoje a prioridade são as coisas materiais e o espiritual ficou por último lugar, ou ficou em último lugar. Não, o Senhor quer que colocamos eles, ou o Senhor quer que a gente coloque Ele em primeiro lugar na nossa vida, que Ele seja prioridade, que Ele seja o centro de tudo, que Ele seja o Senhor da nossa vida, que Ele seja o nosso Deus. Voltando para o texto, glória a Deus. Ele diz assim, até o versículo 8, ele diz assim: a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Ele ainda seguia o Senhor. O Senhor ainda era o ídolo dele. Ele ainda era fã do Senhor. Ele seguia só o Senhor. Aleluia. E ele diz: a minha alma te segue de perto. Quando ele fala de seguir de perto, ele fala de andar com Deus. Ele fala de estar com Deus. Por que dizer, ou por que falar, ou se falar que o Senhor está andando conosco, na verdade é uma realidade, Ele está. Mas a gente andar com Deus, aleluia, aí é mais difícil. É como se diz: Deus me ama, com toda a certeza, com toda a convicção, Deus nos ama. Mas na verdade, a gente amamos a Deus de verdade. A gente ama a Deus com toda a força, com a alma, espírito, corpo. A gente ama a Deus com sinceridade, com verdade. Porque este salmista está dizendo: a minha alma te segue, significando, entendendo? A minha alma, eu ando com o Senhor. Eu estou andando com o Senhor. Ele está dizendo: eu estou caminhando com o Senhor. Aleluia. Ele está dizendo: eu ainda tenho um relacionamento com o Senhor. Aleluia. Ele está dizendo: eu ainda tenho intimidade com Deus. Ele está dizendo: eu ainda adoro Deus. Eu ainda sirvo
Havia entre ele e Deus, havia um elo, e esse elo nunca foi quebrado. Esse elo que havia entre Deus e Davi nunca foi quebrado. Foi por esse motivo que Deus tirou Davi do pasto e colocou ele no pódio. Foi por esse motivo que Deus tirou Davi do campo e colocou ele no trono, porque havia um elo entre Davi e Deus. Aleluia. E esse elo nunca foi quebrado, porque Davi amava Deus. Davi era apaixonado por Deus. Davi venerava a Deus. Davi honrava a Deus. Davi temia a Deus, obedecia a Deus. E Davi tinha um relacionamento com Deus muito grande, porque segundo a Bíblia, ele tinha qualidades que cativou o coração de Deus. Davi foi um escritor, escreveu a maioria dos salmos. Davi foi um pastor de ovelhas. Davi também foi um cantor, compositor, porque alguns salmos dele são canção, são sonetas e sonatas aos nossos ouvidos. Aleluia. Mas o mais interessante de tudo isso é que Davi foi apaixonado pelo Senhor. Ah, meu irmão, neste momento, a palavra de Deus que vem no meu coração para te dizer: não deixe que o elo que existe entre você e Deus seja quebrado. Não deixe que a comunhão que você tem com Deus, aleluia, venha esfriar, ou venha ser quebrado. Não deixa que a intimidade que você tem com Deus, não deixe que seja desfeito pelas coisas desta vida. Eu tenho uma palavra que o Senhor manda dizer para você: não deixa que as coisas deste mundo seja mais interessante do que a presença de Deus. Glória a Deus. Não deixe que as riquezas deste mundo venham cegar você. Não deixa que os prazeres da carne venham vencer você. Mas continue aprofundando a sua comunhão com Deus. Faça como o Jó, mesmo sofrendo, mesmo perdendo tudo, como Jó perdeu. Jó perdeu bens, que foi sua riqueza. Jó perdeu amigos. Jó perdeu os seus filhos, porque morreram todos os 10. Jó perdeu a saúde. Mas a Bíblia diz que Jó não perdeu a presença de Deus. Jó não perdeu a intimidade que ele tinha com Deus. Jó não perdeu a relação que ele tinha com o Senhor. E quanto mais ele sofria, quanto mais ele padecia, mas ele se agarrava com Deus. Aleluia. E no final de tudo, a Bíblia diz que Deus se manifesta a Jó no redemoinho de vento. E ali Deus
restaurou o corpo de Jó, restaurou a saúde de Jó, restaurou a família de Jó e devolveu tudo que Satanás tinha tirado. Porque Jó priorizou a Deus, Jó valorizou a Deus, Jó amava mais Deus do que os seus bens. Ele colocou Deus em primeiro lugar. E aqui eu aprendo que Deus é apaixonado por quem é apaixonado por Ele. Aqui eu aprendo que Deus honra quem honra Ele. Aqui eu aprendo que Deus respeita quem é obediente a Ele, quem obedece a Ele. E você é um dele, irmão. Você que está me ouvindo, você que está ouvindo esta mensagem, aleluia. Você é um dele, ou um deles, porque eu sei que você ama a Deus. Também sei que você é apaixonado por Deus. Sei também que você é espiritual. Sei que você também tem a presença de Deus. Também sei que você é cheio da unção de Deus. Aleluia. Nem tudo está perdido. O Espírito Santo agora te convida, como convidou a igreja de Éfeso a se voltar, a primeiras obras, a voltar ao primeiro amor, quando ele disse, aleluia, que eles tinham que voltar ao primeiro amor, porque aleluia, agora ele estava contra eles, porque eles tinham perdido o primeiro amor. Agora eles já não trabalhavam mais como trabalhava antes. Agora eles, aleluia, já não fazia a missão como fazia antes. Aleluia, porque não havia mais o primeiro amor. E o amor é Deus. Aleluia. Por isso, agora o Senhor está te convidando para você voltar ao primeiro amor, para você voltar às primeiras obras, para você voltar ao ponto de partida, para você voltar ao quarto de oração, para você voltar a fazer sacrifício, para você voltar a jejuar, para você voltar novamente, aleluia, a orar com intensidade, aleluia, a estar a sós com Deus, porque Deus também anseia pela sua companhia. Deus anseia estar com você. Deus anseia estar só contigo. Deus tem saudade de você, meu irmão. Deus tem saudade de você, minha irmã. Deus tem saudade daqueles momentos que você tinha com Deus, momentos inesquecíveis, momentos de oração, momentos que você chorava, momentos que você se entregava, momentos que você orava, e naquele momento você passava talvez o dia todo na presença de Deus, e agora você está aí dizendo, aleluia, só lembrando, ou talvez as lembranças do passado agora estão corroendo a tua alma, a lembrança do passado agora está machucando você, mas eu quero te dizer, nem tudo está perdido. Volta ao ponto de partida, aleluia, volta novamente para a oração da madrugada, volta a ler a Bíblia, volta a falar com Deus, volta a te relacionar com Deus, porque o Senhor, aleluia, Ele te ama e tem saudade de você.